Fala, molecadinha, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais um resumão? E no resumão dessa semana, pela aula de História do Centro de Mídia de São Paulo, o nosso tema foi Império Alexandrino. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o Império de Alexandre o Grande, ok? Então fica comigo, vamos nessa, hein? Não vai embora. Então, para a gente falar um pouquinho sobre o Império Alexandrino, nós temos que conhecer um pouquinho sobre a história de Alexandre o Grande, como foi conhecido, né? Alexandre o Grande, ou Alexandre III, ou Alexandre Magno, como foi conhecido, era o imperador da Macedônia, que é um território que fica entre o sudeste da Europa com a Ásia. Tudo bem, rapaziadinha? Então vamos lá. Ele viveu 33 anos entre os séculos 356 a.C. a 323 a.C., então podemos falar que era século IV, né, a.C. Ele foi um grande imperador, como já falamos, da Macedônia, que nós vamos ver aqui ao longo da aula, né? Ele foi também um grande militar, então desde pequeno ele já foi educado e instruído para, além de ser um grande imperador, né, também ter a sua formação militar. Não só isso, ele tem várias outras formações que nós vamos ver agora, né? Então, ele também foi aluno de Aristóteles, como vocês já sabem. Aristóteles, um filósofo grego, né, do mundo antigo, um grande, importantíssimo filósofo grego do mundo antigo. E Alexandre Magno foi aluno dele. Gravem isso porque vocês vão ver os desdobramentos disso, a importância de Alexandre o Grande a partir da sua formação com Aristóteles. Tudo bem? O que ele aprendeu com Aristóteles, né? Ele aprendeu com Aristóteles medicina, filosofia, moral. Deixa eu vir para cá para poder ficar mais fácil para vocês. Medicina, filosofia, moral, religião, ética, lógica e arte. Todos esses conhecimentos da área das ciências humanas e das ciências do corpo humano, Alexandre Magno aprendeu com Aristóteles. Então Aristóteles já era um grande filósofo, já era um grande visionário de mundo, um grande idealizador de mundo. Alexandre o Grande, quando estuda com Aristóteles, também passa a ter esse tipo de formação intelectual para a sua vida, né? Como um grande imperador que seria no futuro. Tudo bem? Então vamos lá. O que mais que a gente podemos destacar aqui para vocês? Ele espalhou a cultura helênica pelo mundo antigo, né? Então, cultura helênica, como vocês sabem, seria a cultura grega, né? Então, o Alexandre o Grande, com todo o conhecimento que ele teve com Aristóteles, ele, no seu período de imperador da Macedônia, ele começou a difundir, a espalhar a cultura grega pelo mundo. Então, muito do que nós conhecemos hoje, né, no nosso mundo contemporâneo, também tem influência de Alexandre Magno, né, Alexandre o Grande, porque ele foi um dos responsáveis por levar a cultura grega para o mundo, na visão de mundo europeia, eurocêntrica, ocidental. Tudo bem? Então, tanto para vários polos, para a Ásia, Europa, para a África. Tudo bem, rapaziadinha? O que mais podemos destacar? Ele enfrentou o Império Persa por 10 anos e venceu. Então, como vocês sabem, no mundo antigo nós tínhamos vários impérios, vários reinos que eles tinham influência muito grande, não só na questão militar, política, na questão de comércio também. Então nós temos o Egito na África, nós temos a Pérsia no Oriente Médio, que o Alexandre enfrentou por 10 anos, que acabamos de falar. Nós tivemos a China, né? O Império Chinês no mundo antigo, muito importante também na Ásia. Tivemos o Reino de Kush, Ashur, Cartago no continente africano. Tivemos Grécia, Roma, né, na Europa. A própria Macedônia, na divisa ali da Europa com a Ásia. Então tivemos vários reinos importantes, né? E o Império Persa foi um dos impérios que mais enfrentou a Macedônia, né, no período, inclusive, do governo de Alexandre o Grande. E o Alexandre o Grande venceu o Império Persa, né? Sendo um império tão importante quanto a Macedônia. O que mais que nós podemos destacar aqui? Enfrentou os gregos em Bizâncio, né? Então também ele enfrentou os grandes territórios gregos, né? Que eu falo, não gosto de falar império grego, porque a Grécia não chegou a ser um império, né? A Grécia teve os seus governos pelas suas cidades, pelas suas polis, como nós estudamos lá no passado, Atenas, Esparta. Então, quando Alexandre o Grande enfrentou a Grécia, foi em Bizâncio, que pertencia também ao território grego. Tudo bem? Quem mais podemos destacar? Enfrentou Tebas, também que pertencia à Grécia, né? Depois foi invadida e tal, mas também enfrentou Tebas, então nesse contexto aqui da Grécia, tudo bem? Enfrentou os gregos, né? Os persas. O que mais podemos destacar? A partir da Guerra do Peloponeso, ampliou seu território para a Ásia Menor. Então, enquanto os atenienses e os espartanos, que pertenciam ao território grego, por isso que eu não gosto de chamar a Grécia de império, né? Porque eram vários povos que se identificavam como gregos.
Então, assim, enquanto Atenas e Esparta, que eram povos gregos, estavam se degladiando, Alexandre Magno também se aproveitou da Guerra do Peloponeso, dessa guerra entre os atenienses e os espartanos, para ampliar o seu território, né? Com a derrocada dos gregos, correto? Que mais podemos destacar? Fundou a cidade de Alexandria no Egito. Então nós temos hoje no Egito uma cidade chamada Alexandria, que foi fundada por Alexandre Magno, né? No continente africano, tudo bem? E ele fundou outras 18, 20 cidades, além de Alexandria, tudo bem? O seu império, o seu território ia do sudeste da Europa até a Índia. Então pegava ali na região da Grécia, Macedônia e foi até a Índia na Ásia. Então, para vocês entenderem a dimensão desse território, vou colocar aqui para vocês a imagem do mapa do Império Macedônio, tudo bem? Que mais? Depois da... Deixa eu vir para cá de novo para atrapalhar vocês, que estou me adaptando esse novo espaço, tudo bem? Depois de sua morte, o império foi dominado pelos romanos. Então, quando Alexandre o Grande morre, né, os seus sucessores, que vão assumir o Império da Macedônia, eles continuam esse império. Porém, o Império Romano chegou a invadir a Macedônia e dominar também anexar o Império Macedônio, como nós já estudamos sobre os romanos, e lá no mapinha lá dos romanos incluía também o Império Macedônio como parte do Império Romano a partir da sua invasão, tudo bem? E por último, que é o foco da nossa aula, né? Aprendermos um pouquinho sobre Alexandre Magno, não só como imperador, como líder militar, mas também como intelectual, que a partir da sua difusão do seu império, né, no caso o Império Macedônio, ele levou a cultura helenística para o mundo. Mas ele não só levou a cultura helenística, como ele também respeitava as outras culturas. Então todos os povos que eram anexados ao Império Macedônio, o Alexandre o Grande, ele partia de uma premissa de que ele deveria respeitar essas culturas. Então ele levava o conhecimento da cultura helenística, da cultura grega, porém também aprendia muito com os outros povos, né? Por isso que eu coloquei aqui para vocês. Ele foi responsável ele foi um difusor, né, e respeitador de variadas culturas pelo mundo antigo. Então nós temos que lembrar de Alexandre o Grande não só como um grande imperador, mas também como um grande político da época, como um grande líder da época, que aprendeu a respeitar as diferenças dos variados povos, né? E é legal a gente pensar sobre isso, porque, por exemplo, o nosso Brasil, nosso país Brasil, né? Não o Império, que o Império é coisa do passado, mas o nosso país Brasil. Nós temos variadas culturas. E como não viver no Brasil sem respeitar essas culturas, as variadas culturas, correto? Sem entender que o nosso mundo, tanto antigo quanto moderno, não parte só daquilo que eu conheço, daquilo que eu entendo, daquilo que eu acho que é certo, né? Mas de variadas culturas, e que a sociedade, ela vive em si, ela vive a partir disso, né? Da diversidade cultural também. Belezinha, rapaziadinha? Espero que eu tenha agregado mais a aula de história de vocês de hoje sobre Alexandre o Grande. Espero que vocês tenham gostado bastante, ok? E como vocês já sabem, se tiver alguma dúvida, podem me chamar nos grupos de WhatsApp, né? Me chama lá pra gente tirar as dúvidas. E, como eu sempre venho falando pra vocês, hashtag fique em casa, que ainda o pico, graças a Deus, já chegamos, estamos aí, né? Já descendo a ladeira aí dessa pandemia, mas ainda não é o momento ainda de voltarmos à vida normal, infelizmente, né? Espero que logo, logo voltamos à nossa vida normal, nosso novo normal, né? Então, hashtag fique em casa, e se realmente for necessário sair, se precisar sair, hashtag use a máscara. Beleza, rapaziadinha? É isso aí por hoje, fique com Deus, valeu, abraço, obrigadão, tchau, tchau.